Olá, gente. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho para vocês, né? E sobre uma pessoa que eu vi, né, numa rede social, e ela estava chorando e falando que ia morrer, que ia deixar os filhos, e estava com medo e coisa assim. E assim, aí eu estava ali, estava lendo, estava meditando um pouco. E veio essa, no meu coração, esse desejo de trazer para vocês essa palavra. Para muitas pessoas que são oprimidas, né? Muitos servos de Deus e também não servos de Deus, não cristãos, muitas vezes são oprimidos por demônios e não sabem que estão sendo oprimidos. Então, começa a ter sonho, os demônios vão lá, né? Entra nos sonhos das pessoas e fazem com que elas comecem a sonhar que vai morrer, né? E às vezes ela começa a declarar com a sua própria boca isso, que vai morrer. Eu estou sentindo lá, ela, né? Que vai morrer e tal. Então, assim, então eu vim para trazer essa palavra para vocês, para um pouco assim, para passar um pouco da minha experiência, né? E o que eu aprendi eu passar, né, para vocês. Um pouquinho, deixa eu botar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu vou deixar aqui, né, sempre baseado dentro da palavra de Deus, o que eu quero trazer para vocês, baseado dentro da palavra do Senhor. Né? E assim, e não foi ninguém que me ensinou, eu passei meses e meses sendo atormentada, né, com sonhos que eu nos sonhos, eu sonhava muito com luto, e eu vi, já estava na minha mente que eu ia morrer e tal, só que eu não falava para ninguém, eu não verbalizava isso. Eu orava. E foi uma batalha assim espiritual por muitos meses mesmo. Não foi assim uma coisa simples não. Foi uma batalha espiritual por muitos meses. E eu aprendi assim, só o Espírito Santo de Deus, ele começou a me ensinar e a me guiar, né? Que eu estava passando por opressões malignas. E então eu venho passar aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês Jó, né? No livro da Bíblia, Jó, capítulo 3, versículo 25, que diz assim: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. O que ele temia veio sobre ele, o que ele receava aconteceu, né? Jó, vocês bem sabem, né? A história de Jó, que Jó fazia sacrifícios, orações pela sua casa, pelos seus filhos, para que nenhum mal sobreviesse à casa de Jó. E tudo aquilo que ele mais temia sobreveio, né, a ele, né? Aconteceu, perdeu os filhos, né? Satanás foi acusar ele diante de Deus e Deus permitiu para ver a fidelidade de Jó. Mas aí, muitas vezes, a gente estamos sendo oprimidos, passando por opressões malignas, né? E não sabemos, né? Achamos que estamos tendo aviso, algo e tal. Então, assim, né, eu passei até, assim, começou assim, eu tive um sonho, nesse sonho vinha 3 seres, né? Passava pela minha parede e eu estava dormindo na beira da cama e meu esposo no canto. Eu que durmo no canto, mas nesse dia eu dormi na beira da cama e meu esposo foi pro canto. Então, nesse dia eu sonhei com 3 seres atravessando, 3 seres de capuz preto, atravessando a parede e apontando para mim, dizendo para mim que eu iria morrer. E logo, assim, quando a gente tem sonho que Deus vai nos guardar, tal, é diferente. A gente não sonha com seres malignos de capuz. Desculpe, gente. E, assim, de capuz, então, assim, eu entendi. Só que, assim, se eu aceitasse aquilo ali, né? Mas por um tempo eu comecei a temer. Aquilo começou a me vir um medo sobrenatural, assim. Porque o demônio já tinha acessado a minha mente, os meus sonhos, né? E tinha implantado ali. Então, depois disso, eu fui tendo uma decorrência de sonho por vários meses. Eu disse, meu Deus, isso não é normal.
Isso não é normal, isso não é normal. E comecei a ter esses sonhos, era dos mais terríveis, era gente vindo, uma amiga minha chegava de luto, de preto, e todo canto que eu ia, todos os dias eu tinha sonho com gente de preto, e todos os dias, e aquele sonho, sabe? E aquilo me perturbou muito. E eu passei vários meses calada, mas também eu não verbalizava. E eu já sabia disso por causa que dessa palavra aqui, né? Eu já vi e tinha visto outras pessoas falando que ela tinha medo de uma vez eu assisti um documentário que a pessoa dizendo que tinha medo de morrer de bala perdida. E um dia essa pessoa saiu, foi na farmácia comprar coisa e justamente aconteceu um tiroteio e essa pessoa morreu com a bala perdida na cabeça. Então assim, o que eu quero dizer, quando a gente começar a ter esses sonhos, né, essas opressões malignas, primeiro a gente tem que ver nossa vida, o que é que a gente está fazendo, as brechas por onde esse inimigo está entrando, o que nós andamos fazendo e fecharmos essas brechas. E aí eu comecei, e o Senhor começou a colocar no meu coração, comecei a jejuar, e eu comecei a jejuar e a declarar em Tiago 4,17, que diz, né? Submetei-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o diabo estava, de uma certa forma, me atacando, porque o diabo ele sempre procura uma brecha, uma forma de nos atacar. E a forma que ele gosta de atacar as pessoas, principalmente, é na mente. Com pensamentos negativos, com vozes que você escuta, que dizendo que você vai morrer, que chegar aí, um medo que vem, né? Que diz que a pessoa vai morrer jovem. Eu já vi pessoas que relataram para mim que tinha essa sensação que chegasse até uma certa idade e ia morrer jovem e tal. Então, assim, não aceitem isso de forma nenhuma. Quando vocês tiverem esse sonho, essas sensações, que você vai morrer, que vem esse sonho macabro, que você morrendo, você não verbalize para ninguém, porque tudo aquilo que a gente verbaliza, aquilo nos sobreveio. Aqui fala em Jó 3,25. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Então, assim, não verbalizem e procurem fazer um jejum, fechar primeiro as brechas, porque não adianta você fazer jejum e se você estiver dando uma brecha de legalidade por onde esse demônio está tendo acesso à sua mente, você não vai conseguir vencer ele. Né? E eu declarava na palavra de Tiago todos os dias, né? Comecei a fazer uma temporada de jejum, todos os dias eu declarava os Tiago 4,17. Né? Submetei-vos, pois, a Deus. Senhor, a tua palavra diz, submetei-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E é isso que eu tenho feito. Então, assim, declare, quando vinham essas opressões malignas, quantas pessoas hoje não estão passando por isso? Né? Quantas pessoas hoje não sofrem com isso, com pânico, com síndrome do pânico, e às vezes é só uma opressão maligna que está tomando conta da sua mente. Ele está trabalhando da sua mente. Se revista da armadura de Deus, capacete da salvação. Capacete da salvação, para que as flechas inflamadas do maligno não acertem a sua mente. Né? Proteja a sua mente. Né? Blinde sua mente das astutas ciladas do diabo que ele envia. Então, assim, muitas pessoas ele conseguiu, porque muitas vezes verbalizou, a pessoa chegou lá, falou para outra, eu tive um sonho assim, 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 que eu iria morrer assim, 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 e aquilo lá aconteceu. Então, assim, um dia cada um de nós vamos, né? Mas quando isso começa a nos atormentar, isso aí já não é uma coisa normal. Isso é uma opressão maligna. Então, é o que eu passo para vocês. Meditem nessa palavra, orem, busquem o Senhor, jejue e feche as brechas. Feche as brechas, porque assim, eu já passei por essas batalhas e não é muito bom. Eu estava com pânico. Só que eu não falava para ninguém, mas dentro de mim eu estava com medo. Então, Satanás, ele age no seu medo, ele age no seu pânico, até você chegar e contar para alguém, verbalizar que você está passando por aquilo, né? Se você tiver uma pessoa, um pastor de confiança, uma pessoa de confiança, de oração, peça ajuda, né? Que também entenda um pouco de batalha espiritual, peça ajuda, porque muitas coisas de batalha espiritual que eu aprendi na prática, passando por aquilo. Deus, ele me ensinou na prática. Né? Já me veio um espírito de loucura, eu estava dormindo e me veio um espírito de loucura, né?
Eu estava escutando uma rádio, que eu dormia com um radinho ligado, escutando louvor, e eu vi uma pessoa dando um testemunho. Eu ouvindo, eu estava dormindo, mas eu estava ouvindo a pessoa dando um testemunho que foi liberta do espírito de loucura. Eu não sei como foi aquilo, mas você parece que aquele espírito saiu da pessoa e veio, atacou a minha mente, segurou a minha cabeça. Então, em pouco tempo, assim, eu não pensava, eu não raciocinava, era segundos que minha mente voltava ao normal, voltava aos meus pensamentos e rapidamente ia embora. E eu via a voz, Satanás dizendo assim: queres ficar boa? Vai lá embaixo, porque minha casa é um primeiro andar e tem uma escada. E estava tudo escuro, levanta, vai lá embaixo, em cima de uma geladeira, que tinha um remédio, um calmante natural que um médico tinha passado para mim. E eu nem tinha tomado, tinha comprado e deixado lá. Aí disse: vai lá, toma aquela caixa todinha daquele calmante, que tu vai melhorar. E eu ouvia essa voz, quando meus pensamentos voltavam, eu ouvia essa voz falar para mim. E eu não conseguia chamar meu marido do meu lado, eu não conseguia chamar ninguém, mas era como o som de muitas águas dentro da minha mente. Então, eu levantei e tudo escuro na minha casa, né? À noite, madrugada, isso foi de madrugada. Eu levantei para correr para a porta, para abrir a porta do quarto, para correr da escada. Se eu tomasse aqueles calmantes todinho, provavelmente eu não estava aqui falando para vocês. E também se eu descesse as escadas tudo escuro nas carreiras, como eu fui correndo pegar na porta para abrir para sair, eu também não estaria aqui contando essa para vocês. Então, assim, eu falo com prioridade e propriedade para vocês o que eu estou passando para vocês hoje. Porque eu já passei. Então, assim, e na hora que eu vi assim: vai lá, pega aquela caixa de calmante todinho, toma que tu vai melhorar. E eu corri, peguei na maçaneta da porta para abrir. Quando eu peguei na maçaneta para abrir, eu escutei o Espírito Santo bradar, falar: filha, reaja, é um ataque satânico. E nessa hora que meu pensamento foi, que era muito rápido, era segundos, e voltou, eu gritei: espírito de loucura, em nome de Jesus, volta para o lugar de onde tu vieste. E deixa a minha mente, e aquela mão, era como se fosse uma mão prendendo minha cabeça, soltou a minha cabeça assim, e eu voltei, né? E eu me lembro que meu esposo sai de madrugada para trabalhar, né? 4 horas da manhã ele levanta. E ele, o que foi que aconteceu? Eu estava pálida, sentada na cama, e ele perguntou o que foi que aconteceu. E eu contei o que tinha se passado comigo. Então, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, talvez eu faça mais outros vídeos assim que o Senhor falar para mim. Porque assim, eu só venho aqui fazer vídeo quando o Senhor vem, ele brada no meu coração aquela vontade de eu vir passar. Porque eu não quero passar nada de mim. Eu não quero passar nada, mas a minha intenção aqui é passar para vocês, o que eu estou gravando aqui é para ajudar a vocês. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas são atacadas pelo maligno, não são cristãs, não são evangélicas, são atacadas e não sabem o quê. Acho que não são. Primeiramente eu falo para vocês: entregue sua vida ao Senhor, né? Confia nele e tudo ele fará, né? Salmo 37. Então, assim, entrega a tua vida ao Senhor, porque ali você vai ter uma proteção divina, né? Talvez esse espírito de loucura que foi enviado para mim, sei lá, eu não tivesse na presença de Deus, eu não teria ouvido a voz do Espírito Santo ali, como eu também ouvi a voz do maligno mandando eu correr e tomar os calmantes que estavam em cima da minha geladeira, né? Eu não teria ouvido. Então, assim, entre na presença do Senhor, entregue o seu caminho a Ele, busque, vá para uma igreja, peça a um pastor de confiança que ore pela sua vida, vá buscar o Senhor, se firme, e reaja às batalhas, porque são batalhas espirituais. Se você aceitar, certamente o inimigo vem ceifar a sua vida. Amém? Fique na paz.